Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calaz, vice-presidente de administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo colocando o barco na água. E o nosso convidado é o Nelson Mandeira Margarido, sócio fundador da UPF Consulting, Soluções em Gestão. Nelson, muito obrigado pelo seu aceite e pela participação nesse podcast. Davi, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer aqui estar debatendo essas questões com você, e questões muito palpitantes num momento como o atual, em que muita gente provavelmente vai começar a empreender como forma de buscar renda. Perfeito. O prazer e a honra é nosso, Nelson. Para começar, queria comentar o seguinte. O Nelson, ele tem experiência, né? Ele é advogado de formação, teve experiência em escritórios de advocacia, em grandes escritórios, depois partiu, né, para se especializar em finanças, gestor de uma pequena empresa e empreendeu mais de uma vez. E aí, Nelson, queria pegar um pouquinho da sua experiência, tá? Toda vez que a gente fala em empreendedorismo, vem a ideia de montar um modelo de negócios ou de fazer um plano de negócios. Todo curso de empreendedorismo fala de como fazer esse planejamento, né? Mas pouco se fala sobre essa próxima etapa, que é colocar o barco na água. Quer dizer, depois que você acaba o plano de negócios, o que a gente tem que fazer? Pergunta interessante, e ela caracteriza justamente a etapa em que a pessoa sai do modo de planejamento e entra no modo de execução. E aí a primeira iniciativa, e isso a gente sempre recomenda, que o empreendedor trabalhe de forma legal, né, que esteja formalizado, porque a ilegalidade traz uma série de problemas, não só em relação a tributos, ao recolhimento de tributos, mas também às vezes você não consegue atingir todo o mercado, você não consegue prestar serviço para quem exige nota fiscal, para quem está legalizado e assim por diante. Então, a primeira etapa é a constituição da empresa, né? E depois colocar a empresa no cenário, no ambiente de negócios onde ela pretende trabalhar. E aí existem diversas modalidades hoje em dia, né? Você tem o negócio físico, o negócio virtual, o negócio híbrido, pequenos empreendedores que trabalham na rua, que não têm um estabelecimento fixo, que prestam serviços a domicílio ou no local dos clientes, né? E tudo isso implica no modelo societário, no regime tributário, e na parte de você colocar a empresa no cenário criar um site, porque hoje a presença digital é muito importante, e você vai atuar de forma eletrônica, via comércio eletrônico, existe uma série de medidas a serem tomadas, no sentido de caracterizar a imagem da empresa, logo, etc. Então, existe uma série de medidas. Mas o importante é o seguinte, todas essas medidas elas têm que estar no planejamento. Tá? Okay. Então, muitas vezes o empresário chega nesse momento e vê que não considerou uma série de questões no seu planejamento. Por exemplo, o regime fiscal, o regime tributário que a empresa vai escolher, e às vezes isso acontece no momento da constituição, ele tem que estar lá no plano de negócio, porque ele vai indicar qual que é a carga fiscal sobre a sua receita, né? Então, está tudo linkado. O que a gente tem que pensar é que, na hora do planejamento, tem que considerar todas essas questões da execução. Isso impacta na vida da empresa, porque a carga fiscal, por exemplo, vai estar sempre ali, impactando a receita, e a constituição da empresa, a criação de marca, a criação de logo, a criação de site, custos de marketing, etc., etc., eles impactam também o investimento inicial, como as despesas correntes. Perfeito. Excelente essa sua resposta. Eu queria fatiar ela aqui para a gente entender mais em detalhe. A primeira coisa que você falou, então, questão tributária, abertura de uma empresa, né? Você falou, né, a escolha do modelo, né, se é simples, se é presumido, isso deveria já estar no plano de negócios, mas se não está, é a hora de pensar, né?
E aí, nesse sentido, vamos lá, para um empreendedor que precisa e que quer começar, né, abrir uma empresa, quem que ele deve procurar? Deve procurar um advogado, um contador? Ele vale a pena tentar ir direto nos entes competentes e abrir por conta própria? O que você recomendaria? Olha, se for um microempreendedor, hoje a coisa está bastante simplificada, tá? Hoje o microempreendedor individual, ele pode abrir uma MEI, né? E a MEI hoje você consegue, por conta própria, de uma maneira muito simples, entrar no site, no portal do governo federal, na parte de empresas e negócios, tem o link lá para microempreendedor individual, você consegue abrir a sua MEI. Também tivemos uma boa notícia no final do ano passado, que a resolução 59 do Comitê Gestor de Simplificação eximiu os microempreendedores individuais da obtenção de alvará de funcionamento. Porque antes o que acontecia? Você abria a MEI e se você quisesse dar mais um passo em relação à formalização, que era a emissão de nota fiscal, muitas vezes as prefeituras exigiam o alvará de funcionamento. E a burocracia para isso era muito grande. Então, desde novembro do ano passado, isso também não é mais exigido. Então, assim, o microempreendedor individual, ele tem a vida bastante facilitada, né? A MEI oferece um sistema fiscal muito mais simplificado, né? É uma taxa fixa mensal, que pode variar de R$ 55 a R$ 61, conforme o tipo de atividade da empresa. O regime você não necessita ter um contador, tá? Não precisa ter contador para informar as suas obrigações acessórias e assim por diante. Você pode tocar de forma muito, muito fácil, né? Você só precisa fazer uma declaração anual e recolher o imposto certinho todo mês. É um regime do simples, mas com uma alíquota diferenciada, como eu acabei de falar. Na verdade, é 5% sobre o salário mínimo de INSS. E conforme você faz indústria, comércio ou serviço, ou alguma dessas duas atividades combinadas, você paga mais uma taxa que varia de R$ 1 a R$ 5, ou somada a R$ 6. Então, você chega aí a R$ 61. E você tem também uma série de benefícios, né? Você tem auxílio maternidade, tem alguns benefícios previdenciários, mas você tem uns limites, né? Você tem R$ 81 mil por ano de faturamento. A hora que você superar esse limite, você é obrigatoriamente desenquadrado. E aí você tem que estar preparado para fazer todo o caminho de transformar a sua empresa numa EIRELI, numa limitada ou numa empresa de responsabilidade individual. Então, assim, para o pequeno empreendedor, a MEI resolve, é bem fácil, você não vai ter muito transtorno, né? E se você for prestar serviço só para pessoa física, você também não precisa emitir nota fiscal, né? Só precisa emitir nota fiscal se for para pessoa jurídica. Existe uma série de facilidades, tá? E aí, como eu falei, todas as atividades de MEI foram consideradas de baixo risco e hoje não precisa mais de alvará. Quais são as limitações? Você pode ter só um funcionário. Então, o negócio crescer, você precisar contratar, você também vai ter que mudar de regime, né? Então, na hora de fazer a escolha, você tem que pensar bem se o seu negócio se enquadra. E, além disso, algumas atividades não são permitidas o enquadramento como microempreendedor individual, né? Atividades intelectuais, por exemplo, não pode. Consultoria, médico, advogado, enfim, serviços intelectuais não podem ser enquadrados como MEI. Então, assim, sempre vale consultar, né? Verifica se você é elegível para MEI. Entra no site do governo federal, lá tem muita informação. Hoje a internet facilita muito. Eu, quando comecei a empreender há 15 anos atrás, era uma dificuldade. Hoje está muito fácil. E está fácil também para quem quiser um regime diferente, que é uma EIRELI, uma empresa individual ou uma limitada, tá? No mesmo site tem o link lá para esse tipo de empreendedor. Tem o link para as juntas comerciais de cada estado. E hoje você tem a Rede Sim, que é uma rede online para você conseguir fazer atos de registro nas juntas comerciais. Então, isso também está bastante simplificado. Porém, a coisa vai começar a complicar, né? Então, para esses regimes, eu acho que vale a pena falar com o contador, né? Eu tenho diversos clientes que iniciam essa análise, iniciam a empresa com uma consulta mais robusta para entender onde está pisando e qual que é o melhor caminho, e depois migra para coisas mais simplificadas. O que eu estou dizendo? Por exemplo, hoje em dia também existem soluções de contabilidade online, né?
para negócios simples, que vão emitir poucas notas, serviços bastante específicos, etc., você consegue estruturar o seu negócio, dar o primeiro passo de forma mais robusta e depois simplificar e ter um custo de manutenção contábil muito, muito competitivo. Tá? Então, em linhas gerais, hoje está muito mais fácil. Quem vai para o caminho do MEI deve só considerar essas vantagens e desvantagens, essas limitações. Né? Quem vai para a EIRELI limitado, empresário individual, eu recomendo que pesquise, consulte e se aconselhe com um profissional. Porque, nesses casos, você vai precisar do contador, de um jeito ou de outro. Seja ele um contador à moda antiga, ou essas contabilidades, essas Contex, se é que a gente pode chamar assim, são essas contabilidades mais eletrônicas. Perfeito, Nelson. Acho que é importantíssimo isso e essas ações, né? E é bom saber que tem algumas coisas que estão ficando mais fáceis. Aí depois quando você falou, né, na minha primeira pergunta em relação aos primeiros passos, você também colocou da questão de colocar a empresa no ar ou ter uma presença digital, vendas, marketing, e aí você comentou, né, de abrir um site, criar identidade visual, criar logo, fazer pesquisa de mercado, etc, etc, etc. Alguém que não tem experiência com isso precisa fazer? A pergunta é a mesma até, né? Vale a pena ir atrás de consultorias ou agências especializadas ou, dependendo da complexidade, dá para fazer sozinho? Olha, esse que hoje em dia é um passo importante, né? Essa presença digital, antes também era bem mais complicado, né? Você montar um site, colocar um site no ar, fazer o registro do seu domínio, etc. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, era super complicado, né? Hoje em dia, a coisa está bem mais simples, tá? Você tem à disposição uma série de plataformas que facilitam muito o trabalho, principalmente se você não exigir um nível de customização muito alto, né? Então, você tem uma série de plataformas como Wix, Localweb, GoDaddy e outras tantas, Shopify, para quem vai para comércio eletrônico, que você consegue colocar um site no ar assim em pouco tempo. Se você for um usuário um pouquinho mais avançado, você consegue customizar aquilo facilmente. Hoje em dia, criar um site e mexer no layout desse site está muito parecido com criar uma apresentação no PowerPoint. Você arrasta, diminui, aumenta a letra, etc. E eles também facilitam todo o restante do trabalho, no que diz respeito a registro de domínio, etc. Nesse ponto é importante também falar que vale a pena, antes de constituir a empresa, escolher razão social, escolher marca, etc., dar uma pesquisada também se aquele nome, se aquela logomarca, se aquele título que você pretende usar está disponível, né? Para não sair criando uma série de coisas e a hora que você for executar a sua presença digital, você vê que você não consegue criar lá o www. A sua marca, o seu negócio.com.br, porque aquele domínio já está com outra empresa. Então, isso também é interessante. É fácil hoje em dia também. O registro.br, na área do Ruiz, também te dá essas informações, né? Então, voltando um pouquinho, hoje está muito, muito fácil. Tá? E também, se você não tem uma familiaridade com esse tipo de tecnologia, não gosta, etc., as próprias plataformas, as próprias ferramentas, né, os próprios sites que oferecem esse tipo de serviço, eles também oferecem ajuda de consultores. Então, está tudo muito ali na mão. Você não precisa ir atrás de uma agência, fazer um briefing. O cara já dá uma olhada no que você colocou ali, já te cria vários templates e consegue te ajudar. Logotipo, por exemplo. Eu vou criar um site, mas não tem o meu logotipo. Também existe uma infinidade de ferramentas. Você tem uma ferramenta, por exemplo, que chama Free Logo Services. Você entra lá, cria, lógico que não é um logo 100% customizado, mas é uma ferramenta que resolve, é barata. Eles te entregam todo o material vetorizado, com fundo preto e branco, para você usar
hoje em dia não usa mais cartão de visita, mas para você usar no seu site, para você usar no Facebook, para você usar em publicações maiores, que exigem uma resolução maior, está fácil, está disponível a um custo muito baixo. Tem também, por exemplo, ferramentas como Fiverr, né? Que, para quem não conhece, é uma espécie de um marketplace de serviços. E lá você consegue contratar, olha, eu quero contratar um logo, existe uma espécie de um leilão, existem todos os preços, né? Em geral, são profissionais espalhados pelo mundo, mas se você não fala inglês, tem só profissionais que falam português, que podem te atender em português. Enfim, existe uma infinidade de ferramentas para todo tipo de criação e funcionalidade. Existem ferramentas gratuitas, como Wi-Fi, se você quiser gravar vídeo, gravar tela, enfim. Hoje está muito fácil, tem que pesquisar. A grande questão é que existe uma oferta bastante grande também de serviços. E o trabalho está em identificar aquilo que é compatível e adequado ao seu modelo de negócio. Esse é o maior trabalho hoje. As ferramentas estão disponíveis, né? É como você abrir uma enorme caixa de ferramentas. Na hora que você entra na internet e tem que executar o seu plano de negócios. Você tem que saber se você vai pegar a chave de fenda que mais se encaixa no seu parafuso. Essa é a grande missão do empreendedor hoje. Identificar que ferramenta que é mais adequada ao negócio. Não, perfeito, muito interessante, né? E assim, pelo que você está falando, imagino que é ter a curiosidade de vasculhar, de mexer, de estudar, né? Entrar na internet também, procurar vídeos explicando como usar, né, esses tipos de ferramentas, e não falta oferta disso, né? Parece fazer muito sentido isso que você está falando. Perfeito, Nelson. É muito importante essa resposta. E aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, a próxima. A escolha de um local físico. Antigamente, todo novo negócio, uma das primeiras coisas que se fazia era procurar um lugar para alugar, um escritório, um galpão, uma área, né? E hoje a gente tem visto, né, tanto o home office, quanto também soluções aí até um pouco mais antigas, né, de coworking. Que recomendações você daria nesse sentido? Olha, nesse ponto, a resposta é depende, né? Por quê? Conforme a modalidade do seu negócio, você primeiro vai decidir se é necessário ter um local próprio ou não. Por exemplo, se você vai ter estoque, não vai ter estoque, se você vai trabalhar no ramo de alimentos, você vai ter que ter uma cozinha apropriada ou não. Se você for microempreendedor, dá para trabalhar em casa, se não, tem que ter uma cozinha que cumpra os requisitos de vigilância sanitária, etc. Então, assim, primeiro definir, preciso ou não preciso? É necessário para o desenvolvimento do negócio ou não? Se não, você vai cair e falar, bem, então posso trabalhar em casa. Antigamente existia muito preconceito, né? E a gente está numa nova era em relação a isso. Então, hoje, não tem mais essa questão, para a pessoa trabalhar em casa. Antigamente dava um ar de que a empresa não tinha musculatura, era uma empresa que não ia ter condições de honrar os seus compromissos, ou que era uma coisa um pouco mambembe, né? Hoje em dia, essa coisa praticamente se dissolveu, né? Somente em relação a pequenos e médios negócios, né? Então, assim, primeiro você tem que verificar se é necessário ou não. Se não for necessário, hoje em dia a questão está praticamente pacificada em relação ao homework, né? Então, eu acredito muito nessa tendência. Isso é uma tendência. Se você não tiver a necessidade de um escritório, isso não for impactar na percepção da qualidade da sua empresa, do seu serviço em relação ao seu cliente, evite esse custo fixo. Tá? Se você precisar, porque você precisa receber cliente, precisa fazer reunião, etc., também não existe mais preconceito em relação a cowork. E é muito interessante porque é também um custo que não é fixo. Se por acaso, às vezes você pode ter uma contratação por utilização, você tem horas de uso no mês, se você paga, se você usa, se você não usa, você não paga. Se por acaso o teu negócio crescer, você pode ocupar mais uma sala, ocupar mais um espaço.
Se diminuir, você diminui. Então, o coworking dá bastante flexibilidade, né? Então, eu acho que hoje em dia está muito tranquila a questão de você trabalhar home office e não ter um escritório ou um ponto só. Se você for um comércio, tiver um ponto de venda, aí você não vai escapar, né? Mas se forem atividades que não demandam esse tipo de estabelecimento, eu não tenho medo de recomendar que você vá para o coworking. O que você precisa verificar é que se o local onde você vai exercer as atividades atende às exigências locais, né? Porque o Conselho Gestor de Simplificação tirou a necessidade de alvará, mas muitas prefeituras exigem certas questões. Mesmo trabalhando em casa, sendo uma microempresa, algumas questões relacionadas a corpo de bombeiros e a vigilância sanitária você tem que cumprir. Se você entra lá no site da Anvisa não, desculpe, do governo federal sobre MEI, tem um linkzinho lá sobre orientações sobre corpo de bombeiros, orientações sobre Anvisa. Então, assim, determinadas atividades exigem o cumprimento de determinadas obrigações. Então, isso também tem que ser verificado. Deixa eu encaminhar aqui para a última pergunta, Nelson, que é o seguinte: já que a gente falou, né, em dicas, né, de abertura de empresa, questões societárias, contábeis e também questões aí, né, de marketing, site, logo, serviços em geral, tem dicas também, já que você falou dessa infinidade de ferramentas, existem ferramentas também disponíveis para fazer uma boa gestão do negócio e que sejam gratuitas também? Olha, existe também na parte de gestão, da mesma forma como eu falei do marketing, né? Existe ferramenta de CRM, como por exemplo o HubSpot, você tem Evernote, você tem para contabilidade, você tem o Wave, que é uma ferramenta gratuita, você tem para comunicação, tanto interna quanto externa, você pode usar ferramentas como Slack, você pode usar WhatsApp Business, com a utilização de bots, né, que são aquelas mensagens instantâneas, né? Você tem o Trello, que é uma ferramenta muito interessante para você controlar projetos, funil de vendas e assim por diante. Então, assim, na área de gestão também tem um volume de ferramentas muito, muito grande à disposição do empresário. E, volto a dizer, são ferramentas, muitas delas gratuitas, você não precisa gastar dinheiro. Eventualmente, se o negócio cresce e você precisa de novas funcionalidades, muitas dessas ferramentas oferecem um pacote um pouco mais sofisticado e você pode comprar ou não conforme a sua necessidade. E aí acho que volta, né? Quer dizer, então cabe, né, a questão de saber pesquisar, de não exagerar, né? Também, né? Não querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas escolher o que são as melhores, né? As melhores ferramentas e começar a colocar, né? Se eu estou entendendo, o barco na água com o mínimo de peso, né? Possível para que ele consiga flutuar, passar aí as primeiras ondas, né? Perfeito, Nelson. Muito obrigado. Você quer fazer alguma consideração final para os nossos ouvintes e quem nos vê? Em linhas gerais, pensando que o objeto da nossa discussão aqui é o pequeno empresário, alguém que está querendo começar e assim por diante, não empresas, startups com capital grande, etc., etc., eu gostaria de dizer o seguinte: MEI, uma ótima alternativa para quem está começando e não tem uma expectativa de superar um faturamento superior a R$81 mil no ano e ter funcionários. É excelente, é super simples, super fácil, dá para começar a entrar e começar o barco sair navegando efetivamente muito, muito rápido, né? Empresas que não se encaixem no enquadramento de MEI, consultem um contador e, em linhas gerais, vá pelo simples. Existe uma série de discussões se é mais vantajoso simples ou lucro presumido, etc. Existem alguns serviços que você consegue ter uma vantagem maior
se você for lucro presumido, mas a vantagem geralmente ela é pequena e ela só começa a fazer diferença a partir de um faturamento mais expressivo, tá? Nós estamos falando aí na casa acima de R$300 mil, assim, em linhas gerais. Então, assim, regra geral também, vá pelo simples, se você está, inclusive, começando. Até porque não só a apuração do imposto é mais fácil, como a administração e recolhimento, né? Se você vai pelo lucro presumido, você já vai ter 5 guias de imposto para pagar diferente. E o simples você tem uma só. E, às vezes, a vantagem que você vai conseguir economizando em imposto, você gasta com... seu contador vai te cobrar mais, que você vai ter mais dor de cabeça para administrar isso, se esquecer o pagamento, vai ter multa, vai ter... Enfim, em linhas gerais, vá pelo simples. Se o negócio sofisticar, evoluir, vai conversando com o seu contador, ele vai acompanhando e vai te dizer o que é mais interessante. Tá? E pesquise. Essas questões que a gente está falando também de colocar o barco na água, em tese, elas têm que, muitas vezes, é o que eu falei no começo, você acaba voltando ao plano de negócio. Na hora que você chega nesse momento é que você começa a verificar alguns custos, alguns impactos imediatos, outros que vão perdurar ao longo prazo. Então, assim, no plano de negócio, também planeje a hora que você for a hora de colocar o barco na água, tá? E é o que eu digo, sempre coloca na planilha. Se você não coloca, a tendência é sempre errar para menos, né? E nessas horas é melhor ser conservador, errar um pouquinho para mais, ou então ser cuidadoso e buscar consultar todos esses custos. Quanto que eu vou gastar para abrir empresa? Quanto custa um site? Quanto custa manter um site? Eu vou querer e-mail, não vou querer e-mail, vou registrar marca, não vou registrar marca. Tudo isso impacta no seu negócio. E outra coisa, eu recomendo, comece desde o zero de forma organizada. Dá um trabalho muito maior colocar as coisas, colocar o trem no trilho depois que ele escarrilou. Então, assim, comece de forma organizada. Comece com um CNPJ, comece emitindo nota fiscal, comece certinho, que é muito melhor. Porque a gente fala, uma coisa é você ter um business, não adianta você ter um non-business. Um negócio que só para de pé, você sonegar, se você fizer desvios, etc., ele está, mais dia, menos dia, fadado a ter complicações, tanto para a empresa quanto para o empresário. Então, é isso que eu digo. Comece sempre de forma correta. Perfeito, Nelson. Muito obrigado pelas recomendações, as dicas. Foi uma aula verdadeira aí para nós aí. Eu tenho certeza que para quem vai empreender é muito valiosa. Muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa contar com você de novo em outras oportunidades. Davi, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição sua e da ANEFAC. Obrigado mais uma vez, Nelson. Este foi, então, mais uma entrevista do programa Momento ANEFAC. Conteúdo novo todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco, um grande abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.